TV Cidade. Olá, tudo bem? Mais um programa Saúl Spinelli aqui no canal 20 da NET, TV Cidade Passo Fundo. Nós contamos com o oferecimento do CIE, Centro de Integração Empresa Escola, que fica aqui em Passo Fundo, na rua Coronel Chicuta, 436, sala 601, no centro de Passo Fundo. CIE, Centro de Integração Empresa e Escola. Inviolável, Rua Coronel Miranda, 968, no Boqueirão. O fone é 3312-2888. Segurança por quem sabe fazer segurança. Inviolável. Floricultura Passo Verde, na Avenida Brasil, 2352, no Boqueirão. O telefone é 3314-3750. Flores, folhagens, jardins, paisagismo, enfim. Todos os serviços que você precisar nesta área estão à disposição na Floricultura Passo Verde. 1000 metros quadrados à sua disposição. Clínica da Mama. O telefone é 3311-6555. Rua Teixeira Soares, 885, sala 301, no centro. Dr. Diógenes Bazejo, Clínica da Mama. Você cuidando de você. Pessoal, hoje nós estaremos conversando com o Coronel Gonçalves, comandante regional da Brigada Militar em Passo Fundo. Tudo bom, Coronel? Uma satisfação lhe receber aqui. A satisfação é minha, Saúl, e é muito bom vir aqui falar contigo sobre segurança pública. Coronel, a gente lhe conhece de longa data e sabe principalmente desse hábito que o senhor tem de conversar com a comunidade, de ir até as autoridades, as associações, os sindicatos, enfim, as entidades em geral. Nós temos alguns depoimentos de algumas lideranças dos bairros, principalmente na questão do Território da Paz, que é um projeto do governo do estado, que foi implantado o ano passado e que sofre algumas críticas por parte de liderança. Nós vamos conferir agora o depoimento do João Otacílio, que ele é presidente do Jabuticabal, e também do Nilson Santelena, que é presidente do Záquia. Os dois vão fazer agora manifestações a respeito de algumas deficiências que tem no Território da Paz. Quando foi implantado o Território da Paz do bairro Jabuticabal, bairro Integração, falando bem a verdade, diminuiu 70% da criminalidade. Infelizmente, hoje, no dia de hoje, nós estamos com um grande problema, que não tem viatura no Território da Paz. As duas câmeras de filmagem estão desativadas do bairro Integração, e dentro disso, o que a gente pode colocar, a questão da indignação da própria comunidade quanto a isso, porque quando foi feito o lançamento, foi feito um aparato, as Mil Maravilhas, a época de campanha, e infelizmente agora o bairro Integração está passando por esse grave problema, que a comunidade liga tanto de dia como de noite, como de madrugada, e infelizmente a brigada não aparece, porque a viatura do Território da Paz não está funcionando, e a outra viatura da Brigada Militar, como eles dizem, não vem porque existe um Território da Paz lá, e infelizmente não funciona, e está começando a ficar crítico novamente o bairro Integração. O Território da Paz do Záquia, infelizmente, era para funcionar de uma maneira, e hoje não funciona conforme foi prometido. Funciona só um período, outros períodos não tem. Era para ser 24 horas, hoje o máximo que funciona é 6 horas por dia, não tem horário específico. Melhorou com o Território da Paz, mas tem que melhorar muito. Hoje os policiais que trabalham no bairro Záquia são pessoas eficientes. Infelizmente, falta efetivo da Brigada Militar. Foi fechado o posto policial há muito tempo no bairro Záquia. Era para ser reaberto, era para montar um policiamento 24 horas. Foi prometido pelo governo do estado de montar um policiamento 24 horas. Foi só 6 horas, hoje é 6 horas só. São mais ou menos 3 homens, o máximo 4. É muito difícil ter 4, mas às vezes tem. E, infelizmente, a polícia funciona dessa maneira, a Brigada Militar. Às vezes tem que atender ocorrências ainda fora do bairro Záquia e, infelizmente, não está funcionando como deveria funcionar. Porque o bairro Záquia hoje é um bairro grande, continua com certas dificuldades na questão de segurança. Por exemplo, hoje, Saúl, para amanhecer hoje,
O nosso ginásio, hoje é dia 27 hoje de mês de julho. O nosso ginásio, que vai ser inaugurado dia 10, que está previsto para ser inaugurado dia 10, hoje as pessoas estiveram pedrejando eles durante a noite, dando pedrada no telhado, danificando o telhado, chutando a porta lá. As pessoas que estavam trabalhando dentro do ginásio, cuidando do ginásio lá, ficaram com muito medo, porque estavam forçando a porta de entrada. Então quer dizer que a segurança está pouca, precisamos muito de segurança no bairro Zaque. Coronel, Jaboticabal reclama que funcionou e quando funcionou baixou a criminalidade em 70%. O Záquia também reclama que não tem ido 24 horas, está faltando viatura e que isto aumentou o índice de criminalidade. Os dois são territórios da paz inaugurados pelo governador Tarso Genro ano passado. O que o senhor tem a dizer a estas comunidades a respeito do funcionamento do Território da Paz? Pois bem, realmente o Território da Paz nós iniciamos o ano passado, é um projeto novo. A forma com que as atividades policiais são efetuadas nos bairros é um pouco diferente do nosso dia a dia, da nossa normalidade. Ali nós destinamos 2 viaturas, uma para o bairro Integração, outra viatura para o bairro Alexandre Zaque, né, que são os 2 territórios da paz, além de 4 policiais militares em cada bairro desses aí. Né. A questão da viatura que foi falado, que está faltando a viatura, ela está faltando momentaneamente. Ela deve ter sido recolhida para fazer algum reparo, alguma coisa nesse sentido. Eu desconheço o motivo, hoje, agora, aqui nesse momento, não saberia dizer qual é o motivo da falta dessa viatura. Com certeza, ela foi retirada para ser efetuada alguma manutenção. Entretanto, o comando do 3º Regimento deve, de imediato, substituir a viatura. Se caso ela está numa oficina, houve algum acidente, que ela vai ter uma parada de alguns dias, os policiais militares do Território da Paz, do Integração ou do Alexandre Zaque, eles receberão a viatura em substituição a essa e continuarão fazendo o serviço. A questão das 24 horas é uma questão que nós temos que olhar com carinho. O nosso policial, ele, apesar de ele estar disponível para aquela comunidade, ele tem uma carga horária de trabalho, que são 40 horas semanais. Né? Então, logicamente que nós vamos ter alguns horários que o policial não estará de serviço. Mas isso não quer dizer que o policiamento não esteja sendo efetuado. Né? Em alguns momentos o policial vai tirar folga, não vai ter, de repente, uma guarnição em atividade. Mas a comunidade, essas comunidades, além de terem o policiamento comunitário, do Território da Paz, eles ainda usufruem das demais modalidades de policiamento ostensivo que o 3º Regimento... O pessoal pode contar com isso. Com certeza, o 190 do 3º Regimento ele deve ser acionado. Qualquer problema de ordem de segurança, né, que a comunidade esteja sofrendo, de imediato ligue para o 190. Comandante, o pessoal também alega ali, o João Otacílio do Jaboticabal, a questão das câmaras de vigilância. Tanto ele quanto as outras lideranças também reclamaram. Nós temos aí 2 câmaras no Integração e mais uma no Záquia. Essas câmaras estão funcionando ou não estão? Estão funcionando. Eu vi atentamente o depoimento. Eu vou verificar se tem alguma questão técnica lá no monitoramento, mas todas as câmaras aqui de Passo Fundo estão funcionando. Né? Nós temos uma pessoa monitorando 24 horas, não é uma pessoa, são 2 pessoas que monitoram 24 horas. É lógico, isso não quer dizer que tudo que acontece ao redor daquela câmara de monitoramento, nós vamos observar e vamos agir. Alguma coisa vai nos passar. Né? Nós tivemos o exemplo de, há 3 anos e meio atrás, de que houve um homicídio embaixo de uma câmara de vídeo de monitoramento da Brigada Militar aqui na Avenida Brasil. Né? Ela nos ajudou depois com as imagens, mas não impede de que haja o delito, de que haja o crime. Né? Fica gravado. Então é importante que a comunidade tenha consciência disso, fica gravado por 30 dias. Né? É importante que a comunidade tenha consciência disso, porque nós colocamos uma câmera de vídeo de monitoramento em determinado local, ela fica monitorando 24 horas. Agora, a pessoa que está controlando
monitorando as câmeras de monitoramento, são 28 câmaras aqui em Passo Fundo, alguma coisa passa, alguma coisa não é observada. Isso é tranquilamente natural, é impossível a gente captar todas as imagens em todas as câmeras de vídeo de monitoramento. Agora, as imagens são gravadas, ficam 30 dias gravadas. Se nós tiver necessidade de buscar a imagem, nós vamos salvar essa imagem e ela vai ficar à disposição da justiça, tranquilo. Correto. Mas, comandante, nesse caso específico dessas câmeras que as lideranças estão dizendo que não está funcionando, por exemplo, de 3 a 4 casas arrombadas ali, a 50, 60, 100, 150 metros da câmara. É impossível que a informação que passaram é de que a câmara não pegou essas imagens, né? Não, é possível. É possível, porque tu sabe como é feito o arrombamento. O arrombamento é uma pessoa que tu não conhece, uma pessoa que chega ali discretamente, entra na casa e depois que ela entrar na casa tu não sabe o que acontece lá dentro. Mas a câmera não deveria ter filmado? Isso é possível buscar, se ela filmou ou não filmou, entendeu? E outra coisa, se está funcionando ou não, de repente está com algum problema técnico, pode ocorrer que essas câmeras de monitoramento no bairro lá estejam com problema técnico. Vamos verificar o que está acontecendo. Correto. Mas não é para estar parada, ela é para estar funcionando 24 horas. Ela foi colocada ali para isso, né? Para auxiliar. Para auxiliar. Nós temos a questão da fibra ótica, enfim, alguma coisinha técnica pode acontecer. Nós tivemos fibra ótica que foram cortadas da câmara, daí não tem o que fazer, ela não vai funcionar mesmo. Né? Mas aí independe da vontade do policial militar, independe da vontade do administrador. Lá na central, já fica sabendo que aquela câmara não está funcionando, não vai aparecer nada ali. Tem que tomar providência. E quando acontece isso, nós imediatamente comunicamos à prefeitura, que é o órgão responsável pela manutenção. Né? Claro que aí tu entende muito bem que tem processo licitatório, tem uma demanda toda jurídica que a gente tem que compreender esse tempo necessário para fazer essa... Comandante, então vamos ao intervalo, voltamos já, conversando aqui com o comandante, o Coronel Gonçalves, comandante regional da Brigada Militar, sobre o funcionamento do Território da Paz e também outras ações da Brigada Militar em Passo Fundo. Daqui um pouquinho estamos de volta. Estamos de volta aqui no segundo bloco do programa Saúl Spinelli na TV Cidade, no canal 20 da NET, com oferecimento do CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, inviolável, na rua Coronel Miranda, 968 Boqueirão, telefone 3312-2888, Floricultura Passo Verde, no Boqueirão, telefone 3314-3750 e Clínica da Mama, Dr. Diógenes Bazejo, Rua Teixeira Soares, 885, sala 301, centro de Passo Fundo. Telefone 3311-6555. Coronel, vamos agora ouvir o Vanderlei Molinari do Parque Recreio, ou melhor dizendo, Vanderlei Molinari da Alvorada, Território da Paz, e também o Roque Carvalho, que é presidente do Parque Recreio, que também coordena Presídio PPV, Programa de Prevenção à Violência. Vamos aos dois e já voltamos com o Coronel Gonçalves. É arrombamento nas casas, todo dia, assalto nas paradas de ônibus, a comunidade já cansou de reclamar, chama o 190, ninguém aparece, então é de indignar. O Território da Paz não está funcionando. E ontem mesmo meu enteado foi praticamente assaltado na parada, então reuniões com a brigada não adianta, a gente fez várias, não funcionou. Então, alguém tem que tomar uma providência. Ok, Saúl, eu acho assim, que o Território da Paz, ele precisa ser melhorado, precisa ter mais ações lá dentro, porque é um projeto piloto para uma região, mas algumas infraestrutura foi conseguido para lá, mas está praticamente abandonado. Precisamos melhorar a atuação no bairro. Hoje a gente precisa da Brigada Militar, é difícil a gente conseguir rapidamente, né, o apoio, porque eles não estão no bairro, como foi falado que ia ficar 24 horas no bairro, isso não está sendo. As câmeras não estão funcionando. Teve 2 assaltos praticamente debaixo das câmeras, não estão funcionando. Que estavam no CRAS e um lá na creche, na Escola de Educação Infantil e MEI, e não está funcionando as câmeras. E as ações que estão acontecendo no bairro, a comunidade não tem muito apoio, porque tem que envolver aquela juventude, envolver eles em ações, em lazer, em prática esportiva no bairro, e a gente não está tendo apoio do poder público. É muito complicado. Coronel, 2 lideranças do Território da Paz,
uma reclama pela onda de violência que aumentou em função da falta de estrutura, e o Roque, ele coordena o PPV, né? E eu notei ali que na declaração dele, ele reclama por viatura, reclama por câmara, mas principalmente por estrutura destinadas a programas sociais. Saul, é importante salientar nesse momento de que esse trabalho do Território da Paz, ele ainda é bem novo. Nós estamos iniciando, apenas 1 ano de trabalho. Nós estamos até com dificuldade de fazer um comparativo de ocorrências do período anterior com o período esse de 2012. Porque é diferente, né? E tudo que a gente muda e quer colocar para uma sociedade, ela depende não só da Brigada Militar, depende de diversos fatores, né? Principalmente a questão de cultura, a questão da educação, a questão de ter o que fazer, realmente isso é importante, né? Não adianta a Brigada Militar colocar lá policiamento 24 horas, fazendo fiscalização, abordagem, identificando pessoas, só isso não basta. Nós temos que ter um trabalho de aproximação, conversar com as pessoas, não conversar só com as lideranças, chamar as lideranças, mas chamar também a população daquele bairro, né, ou dos bairros, e conversar com eles, explicar o nosso método de trabalho, né, fazer com que as pessoas entendam que nós estamos ali para ser mais um daquela comunidade e que os problemas que a comunidade está enfrentando, ele também vai nos afetar. Então, além de nós sermos um policial, nós também somos um cidadão daquele local. Isso é questão de cultura, isso demora, não é num ano, não são 2 anos, demora muito tempo. Então, isso tudo requer tempo. Essa proximidade também, comandante, ela não cria uma fragilidade para a segurança do policial, que muitas vezes vai ter que ter ações também firmes no combate à criminalidade? Mas aí é que está o grande ganho nosso. É porque ele fazendo isso, ele vai saber dos problemas que está acontecendo no bairro. Ele vai saber aquela casa que vende a droga, aquele cidadão que mora ali e que é suspeito. Ele vai passar essas informações a nós do 3º Regimento, enfim, aos comandantes do 3º Regimento, aos seus oficiais, enfim, a quem está gerenciando o policiamento. Hoje nós temos um capitão que ele é o responsável. Esse capitão é uma das pessoas no estado do Rio Grande do Sul, dentro da corporação, que detém um dos maiores conhecimentos em termos de policiamento comunitário. Ele já foi por 2 ou 3 vezes cumprir missões da ONU. Ele já trabalhou em locais mais de pobreza muito baixa, absoluta. Então, ele é uma pessoa que está no local certo, né? Só que isso requer tempo. Esses problemas que os bairros possuem, quem está ali, ele vai ajudar a resolver. Ele pode, claro, se der uma ocorrência, ele não vai deixar de atender a ocorrência, ele não pode fugir da responsabilidade dele. Mas os problemas cotidianos de segurança pública, ele tem que relatar ao responsável pelo projeto, e em cima desses problemas nós vamos adotar ações para inibir os problemas de segurança. Eu quero só lhe perguntar uma coisa, comandante. Comandante, nós falamos na continuidade de projetos bons. O Território da Paz aí, um projeto que, segundo mesmo o depoimento do presidente do Jabuticabal, deu certo e diminuiu 70% a criminalidade. Mas a gente vê também que questões de troca de governo, muitas vezes o projeto ou paralisa ou termina, ou diminui. A viatura do posto móvel. O pessoal é unânime do movimento comunitário, das vilas, dos bairros, dizer que é um projeto que deu certo. E por que não está funcionando? O posto móvel não está funcionando por falta de viatura. Realmente a viatura do posto móvel, do posto comunitário, polícia comunitária, posto móvel, né? Ela entrou, ela deu pane, enfim, ela estragou e a gente fez orçamento e o custo para fazer a manutenção não compensava pelo valor da viatura, entende? Então nós teríamos que fazer todo o motor. É uma viatura que a gente já trouxe de Porto Alegre, usada, né? A gente fez alguns reparos e tal, mas chegou um momento que ela parou. Nós queremos dar continuidade nesse projeto. No momento que nós conseguirmos uma viatura adequada para trabalhar esse projeto, ele vai continuar. Ele deixou de existir nesse momento por essa questão. Correto. Isso é fato. Agora, a ideia, o projeto em si, ele não vai acabar aqui.
O senhor também é, Sou favorável, adepto do projeto. Com certeza. Inclusive, tu falaste do Território da Paz. Esse Território da Paz não deverá parar pelo seguinte: a Prefeitura aqui de Passo Fundo está imbuída junto ao projeto. Ela é parceira, entende? É um trabalho em conjunto. O Estado, através da Brigada Militar e outras secretarias, e Prefeitura Municipal. Então, esse projeto ele deve ter a continuidade independente de governo no futuro. Comandante, nós falávamos ali na questão de que a viatura de repente não está naquele momento, né, mas que a estrutura está à disposição. O índice do aumento de criminalidade, né, se baseando nos depoimentos das lideranças, não é um sinal de que alguma coisa está falhando ali na implantação do projeto? Não, nós temos que, quando fazer uma análise nesse sentido, não pode analisar só o território daí. Nós temos que analisar o contexto todo, né? Realmente nós temos que admitir que esses últimos 3 meses, agora do primeiro semestre, houve uma grande oscilação em termos de indicadores de criminalidade. Por quê? Diversos fatores, né? Diversos fatores. E aí nós não entramos só na questão da polícia. Nós não entramos na questão da polícia, porque se eu for entrar contigo para debater a questão da Brigada Militar ou até da Polícia Civil, eu vou ter que falar dos resultados. E os nossos resultados são positivos, entende? Nós aumentamos o número de prisões, nós aumentamos o número de arma apreendida, nós aumentamos a questão da ocorrência que pega a pessoa que está vendendo a droga, né? Então, aqueles pontos ali, aquelas ocorrências pontuais, nós estamos batendo, né? Agora Isso quer dizer que quando aumenta o número de registros, né, também significa que há uma ação mais efetiva da Brigada Militar? Com certeza, com certeza. A nossa ação, tanto da Brigada Militar como da Polícia Civil, mas eu falo mais pela Brigada Militar, ela é sempre contínua, né? E nós modificamos a nossa forma de trabalhar em decorrência do que vem acontecendo no município ou na região. Agora começou, como tu falaste antes, um aumento em furtos em residência, né? Então nós estamos fazendo barreiras nos bairros em horários próximos após as 18 horas, né, até 22 horas, enfim, aqueles horários em que as pessoas normalmente não estão em suas residências e que é o momento em que o ladrão ou o delinquente vai lá e aproveita aquele momento e efetua o roubo, o furto, né? Então, nós direcionamos o policiamento nesse sentido. Houve um aumento de homicídios lá no bairro São Luís Gonzaga. Vamos trabalhar no bairro São Luís Gonzaga, como foi feito anteriormente, né? Então, nós temos essa possibilidade de manobra operacional, né? E nós utilizamos aí como apoio, além da rotina diária que o 3º Regimento efetua, empregando em 24 horas o policial militar, 6 horas por turno, nós temos o BOI, que nos auxilia muito nessa questão, principalmente na questão de abordagem, locais de risco, né? E ainda mais o comando regional, quando necessário e quando ele tem tempo para fazer isso, também vai para a rua, né? Agora, nós temos que falar daí de legislação, nós temos que falar da situação carcerária, nós temos que falar de outras áreas, né? Não só da segurança pública, que vai influenciar na demanda toda, né? E aí começa uma sociedade que as suas lideranças, os seus diretores, seus dirigentes procuram se aproximar dos órgãos de segurança pública. Essa sociedade vai ter uma boa segurança, que é o caso de Passo Fundo. Aqueles que não dão atenção, não conseguem se aproximar dos órgãos de segurança pública, vai ter uma segurança pública um pouco distante também da sua sociedade. Comandante, nós estamos no final, mas eu quero lhe agradecer aí pela disposição da sua entrevista, das informações, né? E principalmente da disposição de resolver, de enfrentar as questões. E está aí à disposição, então, os vídeos dos presidentes, das lideranças do Záquia, do Jabuticabal, do Alvorada e do Parque Recreio, que reivindicam, então, a questão da viatura e a questão, inclusive, da Câmara de Vigilância. Os 4 depoimentos são de que as câmaras não estão funcionando. Eu acho que é importante que a prefeitura, que faz a manutenção, dá uma olhada nessa questão. Muito obrigado, então, pela sua disposição. Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. Conversamos com o Coronel Gonçalves, comandante regional da Brigada Militar, sobre o Território da Paz e também sobre as ações da Brigada Militar, né? Nós voltamos semana que vem com oferecimento dos nossos patrocinadores CIEE, Inviolável, Clínica da Mama
Passo Verde. TV Cidade.